Não é nenhuma novidade que a indústria dos games já arrecada muito mais dinheiro que a indústria cinematográfica. E caso você não saiba disso, eu te conto agora. Só pra ter uma noção, a indústria dos games faturou quase 185 bilhões de dólares em 2022. Enquanto isso, a indústria de Hollywood ficou na faixa de 26 bilhões de dólares. Um número 6 vezes menor. É claro que isso envolve muitos fatores. A indústria dos jogos, por exemplo, contabiliza a venda de consoles, o que também não deixa de ser um valor absurdo. Já a indústria cinematográfica tem seu número constituído basicamente pela bilheteria mundial dos cinemas, que inclusive em 2023 teve um belo acréscimo pelo sucesso de Barbie e Oppenheimer, que juntos faturaram mais de 2 bilhões de dólares. Mas o assunto principal que eu queria trazer para esse vídeo é a relação entre essas duas indústrias. Talvez vocês já tenham percebido que os jogos de hoje em dia estão cada vez mais parecidos com filmes. Até os mecanismos deles são bem semelhantes. É claro que com o avanço da tecnologia é muito mais fácil fazer um jogo com uma história mais complexa e criar cenas e diálogos. Mas isso daqui é algo que já vem acontecendo há mais de 20 anos. O jogo Phantasmagoria, por exemplo, é da década de 90. E lá você já tinha um game com uma história mais complexa que lembrava um filme de terror. Ainda mais porque era gravado com pessoas, o que era um avanço tecnológico bem grande pra época. É claro que você não controlava o personagem, mas podia interagir com pessoas e objetos clicando neles. Phantasmagoria acabou recebendo alguns processos por ser muito violento e ter muito sangue, mas foi um grande sucesso. E isso já mostrava o que o público gamer gostaria de ver. Obviamente a indústria não fez jogos exatamente iguais Phantasmagoria, mas já ficava claro por esse e outros lançamentos que o público queria uma trama que prendesse, sendo assim algo que remete mais ao cinema, que tem aquela construção e aquele desfecho. Isso vem se concretizando cada vez mais nos dias de hoje, tendo o exemplo de vários jogos cinematográficos como Red Dead Redemption. Outro exemplo disso é God of War, que era um jogo bem mais focado em ação, lutas e guerras. É claro que os antigos já tinham uma história, mas ele se tornou algo muito mais roteirizado, com mais diálogos e cutscenes, pra gente se aprofundar mesmo naquilo ali. E o mesmo serve pra jogos como Resident Evil. O Village, por exemplo, é basicamente um filme em vários momentos. Como vocês podem ver, são atuações de profissionais do cinema. Tem a narrativa, o roteiro, os diálogos, ou seja, uma cena de filme. Até a roupa usada pra captar os movimentos do Resident Evil Village é praticamente a mesma usada lá no Guerra Infinita, mostrando assim que todas essas produções estão interligadas. Assim como o cinema ajudou muito os jogos, do contrário também acontece. Alguns mecanismos usados nos videogames também já foram implementados no cinema. Por exemplo, aquelas cenas que aparecem em multidões foram muito melhoradas por conta da tecnologia usada em games. Muitos profissionais que trabalham com efeitos visuais já fizeram parte de produções de jogos e também de filmes. E Kim Librari é um deles. Ele não só trabalhou em filmes famosos como Planeta dos Macacos, Matrix, Missão Impossível, como participou do desenvolvimento da Unreal Engine, que é um motor de games desenvolvido pela Epic Games, empresa da qual ele era supervisor de efeitos visuais. Primeiramente, essa tecnologia foi pensada para os games, mas depois acabou indo para outros setores, como o de arquitetura e o ramo automotivo, e chegando também nas telas de Hollywood, onde é muito utilizado atualmente. Segundo o Kim, a tecnologia usada nos videogames está mudando a forma que os filmes são feitos em Hollywood. A quantidade de ferramentas que essa inteligência proporciona é gigantesca, o que vem atraindo cada vez mais produtores de cinema, mostrando aí que é uma colaboração entre ambos. Não é só o cinema que influencia os videogames, do contrário também acontece. E isso vai fazer cada vez mais parte da indústria. Em uma produção tradicional do cinema, o diretor do filme e o diretor de fotografia filmam uma cena e depois entregam ela para a direção criativa, onde uma equipe de artistas e designers vai aprimorar esse material, adicionando então os efeitos especiais, mas tudo isso sendo feito de forma separada por essas equipes. Mas com o avanço da Unreal Engine, tudo isso pode ser feito no mesmo local, simultaneamente com todos os envolvidos, o que é uma vantagem gigantesca, bem melhor do que ficar naquele vai e vem. Obviamente isso só será utilizado em alguns filmes e vai ser implementado aos poucos nas produções. Dito tudo isso, já deu para entender que os jogos se inspiram nas narrativas do cinema, assim como o cinema utiliza das tecnologias dos jogos, e por isso eles caminham lado a lado. Futuramente vai ser cada vez mais comum ver jogos que parecem filmes. Assim como os que eu já tinha citado, a gente tem muitos outros exemplos. The Last of Us é um deles. É um jogo que tem uma ótima construção, com uma bela narrativa e a trama é muito boa. E como vocês estão vendo aí, são feitas por atores, ótimos por sinal. E The Last of Us fez o caminho inverso, que também é bem legal. Normalmente filmes e séries que viram jogos, mas no caso de The Last of Us, o jogo se tornou uma série. E dá pra entender porque é uma obra cinematográfica da melhor qualidade. E pensando nisso, eu já preparei uma lista de jogos que parecem muito com filmes. E pra começar, quem é mais velho deve se lembrar desse jogo aqui, Alone in the Dark: The New Nightmare. Esse jogo não só é muito bom, como possui muitos
muitos aspectos do cinema, principalmente pra gente aqui no Brasil, logo que ele foi um dos primeiros jogos dublados que Mas teve. um homem chamado Johnson entrou em contato comigo e pediu que eu fosse à Ilha das Sombras para investigar. Esse foi o primeiro jogo dublado que eu vi e eu achei simplesmente sensacional. Eu só fui ver anos mais tarde, porque na época eu era criança, mas eu achei de uma qualidade gigantesca. Ainda mais porque o jogo é de 2001 e naquela época não tinha quase nada dublado no nosso idioma. E bom, isso trazia muito mais aquela experiência de estar dentro de um filme. E os dubladores são os mesmos de várias produções do cinema, então você reconhecia várias vozes. Outro jogo que se encaixa nessa lista é Death Stranding, onde os protagonistas são todos atores, o que torna o jogo bem mais interessante. O personagem principal de Death Stranding é o Norman Reedus de The Walking Dead, que também participou daquele Silent Hill que acabou sendo cancelado. E ainda existem vários outros jogos que contam com atores de Hollywood como personagens principais. Um deles é Beyond Two Souls, que conta com ninguém menos que o William Dafoe e o Elliot Page. Os mesmos não só deram a sua imagem, como também a voz e a interpretação dos personagens, criando assim um game totalmente cinematográfico. Quem também pode ser citado aqui é Until Dawn, que tem a participação de Rami Malek, que interpretou o Fred Mercury em Bohemian Rhapsody, juntamente com outros atores. Esse jogo aqui explora aqueles filmes de terror clichê, aqueles que os protagonistas vão parar numa cabana no meio do mato. Você já deve ter visto algum assim, porque tem uns 350 filmes desse jeito. De qualquer forma, é um jogo legal porque você acaba entrando dentro daquele universo, do qual a gente tá tão acostumado a ver nos cinemas. Outro jogo mais antigo que não poderia faltar é Onimusha 3. O jogo lançado para PlayStation 2 em 2004 contava com Jean Reno como personagem principal. Esse daqui já era um jogo um pouco mais de ação, não era tão focado em parecer um filme, mas tinha um pezinho ali no cinema. E a gente poderia citar vários outros que também têm atores, como Cyberpunk, que tem o Keanu Reeves, Far Cry, que tem o Giancarlo Esposito, e bom, por aí vai. Já deu pra entender que a indústria dos games é o cinema, assim como o cinema também é a indústria dos games. Tanto que tivemos alguns jogos que fizeram o caminho inverso. Eram tão bons que se tornaram filmes e séries. Muito antes de The Last of Us já tivemos vários outros. O sucesso de Resident Evil, por exemplo, rendeu uma franquia de filmes. Até Super Mario teve um live action, que por sinal é horrível. Mas pelo menos tivemos a animação Super Mario Bros. O filme, que foi uma boa surpresa do ano passado. E jogos de terror que se tornaram filmes também não faltam. Além de Resident Evil, Silent Hill ganhou uma franquia que é bem boa, por sinal. E em 2005 tivemos até um filme de Alone in the Dark, que por sinal é tão ruim que é preferível jogar ácido sulfúrico nos olhos do que assistir aquilo. Mas é claro, também tiveram outras ótimas produções. E Gran Turismo foi uma delas. Uma série atual que eu curti demais e é derivada de um jogo é Twisted Metal. O primeiro jogo da franquia foi lançado em 95 para PlayStation 1. E quase 30 anos depois fomos presenteados com uma ótima série. Então por hoje é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar aquela fortalecida e até a próxima.